Então, senhores, essa videoaula é para mostrar de uma forma bem simples de como fazer um formulário contínuo desvinculado de pesquisa. Utilizaria apenas 4 campos, tá? Mas o resto é só repetição, poderia usar vários. Aqui eu coloquei uma caixa de combinação para o usuário selecionar qual operador ele quer, tá? São filtros combinados, tá? O que eu digitar aqui junto com esse aqui, ele vai me trazer os resultados que tiverem no nome, de acordo com o operador que eu escolher. Por exemplo, utilizarei o contém. Traga para mim tudo o que contém FA no nome do indivíduo e no RG contém 04. Ok, só 3 pessoas, né? Aí se eu quisesse ainda incrementar mais aqui na observação, tivesse o 72, só 2 pessoas, ok? Bom, pode ser que essa videoaula fique um pouco extensa, mas farei o possível para dar uma acelerada nela. A situação, eu tenho aqui todos os dados nessa tabela CAD, TB, CAD indivíduo, com os dados nome, RG, CPF e observação. São dados fictícios, tá? Dados gerados por função, tanto RG como CPF e nome do indivíduo. Tenho aqui 2 formulários, mas é só para... Esse aqui é o que está pronto, é o que eu acabei de exibir. E esse é o que vamos trabalhar, porque ele está incompleto, tá? A função está incompleta. Bom, a construção do formulário aqui, não vou entrar em detalhes, mas já dá para vocês terem uma ideia. A única coisa que eu vou entrar em detalhes aqui é a caixa de combinação, onde o usuário vai selecionar o operador. É um formulário contínuo, desvinculado. Nós vamos estar trabalhando, por ele ser um formulário contínuo desvinculado, nós vamos estar mudando essa propriedade, fonte de controle. É aqui onde eu seleciono a tabela, mas no caso eu vou estar preenchendo isso à medida que o usuário clicar na lupa. O usuário vem e digita aqui os valores a ser pesquisado. No clique da lupa eu preencho essa fonte de registro com os dados que o usuário preencher. Aqui a dificuldade é em saber qual campo foi preenchido. Porque o usuário pode muito bem preencher só o nome e a observação, ou ele pode preencher o RG e a observação, entendeu? Então, para mim saber isso, como que eu faço? A minha função, quando eu clicar na lupa, a minha função vai fazer uma checagem em cada campo desse e ver se algum desses campos tem valor. Se o campo tiver valor, eu adiciono esse valor na variável, em uma variável, passo para o próximo campo, checo o próximo campo, tem valor? Não, não tem. Beleza, não faço nada. Vou para o próximo campo, o próximo campo tem valor. Beleza, adiciona o valor que tiver nele, na minha variável que já tinha um valor. Chequei todos os campos, eu vou construir um SQL de consulta, uma consulta SQL, e vou jogar ela aqui, ó, na fonte de registro, ok? Vamos para a caixa de combinação. É uma caixa de combinação simples com 2 colunas, sendo a primeira oculta e a segunda visível. Ela é bem simples, tá? A primeira coluna, por exemplo, da primeira linha é um 0.
a segunda coluna da primeira linha é contém. E assim vai. Próxima linha, número 1 é diferente. Número 2 começa com. Número 3 termina com. E número 4 é igual a. Por que isso? Quando o usuário selecionar aqui, ó, contém o texto digitado, é diferente do texto digitado ou é igual ao texto digitado, para ficar bem amigável para o usuário não ter dúvida, tá? Na hora da pesquisa. De acordo com a seleção do usuário aqui, eu irei fazer uma seleção de caso. Agora vamos para o que interessa. Tá, só mais uma coisa. O campo que vai exibir os resultados com o nome do usuário chama-se txt, nome indivíduo, txt rg para o RG e assim por diante. Tá? A minha função. Na lupazinha aqui, para não ficar um comando muito extenso, eu criei uma função dentro do próprio formulário para estar visível somente para esse formulário, só para não ficar confundindo as coisas. No clique do botão, eu vou apenas chamar minha função filtrar e vou exibir o total de registros, que é essa caixa de combinação aqui, que vai contar os registros. Simples. Aqui vamos ver, é só isso, e vamos para a minha função filtrar. A minha função filtrar, ela tem uma variável, que é a variável f, que é do tipo string. Vamos lá. De início, eu vou fazer uma seleção de caso de acordo com o valor que tiver na minha combo opção. O que é essa combo opção? Aqui, ó, é a minha combo opção. É onde o usuário vai selecionar qual operador que ele vai querer. Se tiver o valor 0 nela, significa que eu vou querer o operador contém. Então vamos lá. Eu faço um select case, né? Caso 0 vai ser o contém. Beleza. Aí eu começo aqui dentro do caso 0, eu começo a fazer as verificações. Eu vou verificar o txt1. O que é o txt1? É onde o usuário vai digitar o valor a ser pesquisado, que corresponde ao nome do indivíduo. Depois verifico o txt2, txt3, 4 e assim por diante. Ok? Então eu começo fazendo uma contagem nesse campo. Por que eu coloquei o NZ? Porque a contagem pode me retornar no se eu rodo a função aqui na len para contar o que tiver entre parênteses aqui, 3, ele vai me retornar 3, porque são 3 caracteres. Se eu adiciono o espaço, 4, porque ele considera espaço como um caractere. Tá? Para evitar erros, eu uso a função NZ, porque ela pode me retornar nulo e pode ocasionar um erro. Então, se tiver nulo, eu vou retornar 0. Beleza. O resultado dessa verificação, dessa contagem de caracteres no campo que o usuário vai digitar, se for maior que 0, significa que o usuário digitou alguma coisa nesse campo. Se ele digitou alguma coisa nesse campo, significa que ele quer que faça uma filtragem por ele. Então eu faço. O que eu faço? Eu vou começar a aplicar valores à minha variável f, criada aqui. O txt1 equivale a qual campo? O nome do indivíduo. Aí eu venho aqui na minha tabela, qual o nome do campo do nome do indivíduo? É nome indivíduo. Nome indivíduo.
Então beleza. Então minha variável f vai ser nome indivíduo, like, asterisco e o que tiver dentro do txt01, o que o usuário digitar. Fechei aqui. E eu adiciono um end mais um espaço. Por que esse end? Porque na próxima verificação de campo, se tiver algum valor, eu já vou só adicionar o que tiver na variável, pegar o que tem na variável f e adicionar com o novo campo e o que o usuário digitar. Eu já deixo ele preparado para o próximo campo. Então vamos lá. Vamos para o próximo campo. If nz, se a contagem de caracteres do txt02 for maior que 0, faça a variável f vai ser igual ao que? Vai ser igual a f, que é o que eu tenho aqui em cima, e a próxima coisa. O que que será? O próximo campo é o RG. RG, como eu estou, a opção contém, vai ser RG, like, asterisco, e o que tiver no txt02, fecho aqui com um asterisco, mais um espaçozinho, end, espaço e fecho. Encerro o end if. Pronto. Agora vamos ver como é que está isso. Eu vou dar aqui um message box na minha variável f. Vou colocar valores nos dois campos para a gente ver como é que tá. Contém. Por hora não vai filtrar, tá? Porque vamos chegar lá daqui a pouco. Contém. Bom, vamos lá. O que ele me retornou aqui? Retornou o valor que está na variável f. O que é? Nome indivíduo, like, asterisco, fa, end rg, like, asterisco, 10 asterisco, end. Você vê que ele me retorna aqui um espaço, um end e um espaço a mais aqui, né? Que é o que eu coloquei no final. No final da construção do nosso filtro, que eu verificar o último campo, eu vou ter que remover esse 1, 2, 3, 4, 5 caracteres extra aqui, tá? Só lembrando, se não dá erro na função. Ó, observa que a minha condição já está formada. A minha condição já está formada. E aqui eu poderia só fazer um select asterisco from na tabela, nome da tabela, com a condição que tiver na variável f. Pronto, já me entraria os resultados. Ok, vamos continuar aqui. Só vou copiar, tá? E colar. Vamos para o próximo campo. Verificarei o txt3. E o txt3 corresponde ao CPF, ao campo CPF. E o que tiver no valor do campo txt3. Vamos para o último campo, txt04. O campo é OBS. E o valor que tiver no campo txt4. Ok? Pronto, só são 4 campos. Eu terminei o meu caso 0. Agora aqui eu dou início ao meu case 1, caso 1, que seria, deixa eu ver aqui qual que é o caso 1,
é diferente. Ah, sim, é diferente. O meu caso 1, eu posso só copiar tudo isso aqui, colar tudo aqui e mudar algumas coisinhas aqui. O que vai mudar? Vai sair isso aqui e vai entrar esse. Vai sair isso daqui. E aí eu só vou fazer as alterações aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho se você for trabalhar com muitos campos, mas deixa o sistema de uma forma que o usuário não terá como colocar dificuldades ou tá criticando, porque você vê que ele pode filtrar aqui da forma como ele quiser, com os campos que ele quiser e usar o operador que ele quiser. Não deixar o sistema engessado, esse é o objetivo. Ninguém merece um sistema engessado, que não pode fazer nada. Tá. Digamos que eu só vou fazer até aqui, tá? Mas para não ficar muito extenso o vídeo, aqui eu faria o case 2. Aí colocaria aqui todas as instruções aqui, que é basicamente a repetição, só mudando para o operador. Case 3, que é o último. E no final aqui eu coloquei um case else. Porque se não tiver a condição aqui, isso aqui na verdade é só um escapezinho, tá? Se não tiver nenhuma condição, uma das condições configurada não tiver aqui, ele exibe essa mensagem. Opção não configurada, por favor selecione uma opção a seguir. Já move o foco para a combo opção e manda exibir as opções e sai da função. Terminei o meu select case. Para definir o que eu vou ter na variável f, eu sigo aqui debug print.printf é para exibir aqui, ó, o valor da variável f. Message box f é para exibir aquele valor na tela. Isso aqui é só para o nosso aprendizado, tá? Não há necessidade disso. Coloquei porque se ficasse muito grande não seria exibido na mensagem. Tá? Porque isso aqui eu estava usando para um formulário de, eu acho que era 20 e alguma coisa campo, 20 e poucos campos, né? E aí, como eram vários campos, eu coloquei duas colunas, duas linhas, né? Uma linha aqui, outra linha mais abaixo, para chegar ao objetivo. Beleza. Aqui eu faço a remoção dos 5 caracteres extra que tem lá. Dos 5 caracteres extra. Nome vai ficar nome do indivíduo, like, tal, e vai vir no final, ó, um espaço, end e um espaço aqui ainda. Então vai ter 5 caracteres extra. Se eu jogar aquilo ali numa consulta SQL e fazer o select lá na consulta, ele vai me gerar um erro. Então eu removo aqui. Como que eu removo isso? Antes de remover, eu devo primeiro verificar se realmente na minha variável f tem algum valor, porque se eu tentar ir direto remover os 5 caracteres de uma variável que está nula, ele vai me retornar um erro. Isso não é legal para o cliente. Então não há necessidade de fazer tudo isso se a variável está nula, o cara não digitou nada. Porque ó, se ele não digitar nada, simplesmente vir aqui, ele vai me avisar, ó, deve informar pelo menos um dado para realizar a pesquisa. Vamos na função verificar, ó, deve informar pelo menos um dado para verificar para realizar a pesquisa. Por quê? Aqui eu verifico se tem alguma coisa na minha variável f.
De novo, eu uso a contagem com NZ. E se for maior que 0, significa que o usuário digitou alguma coisa. Então, o meu filtro está padrão. Eu posso seguir para frente e remover os 5 caracteres extra. Quais os 5 caracteres? Os 5 últimos. Então eu começo aqui pegando da esquerda, porque da esquerda para a direita está correto. O problema está na direita, nos últimos 5. Então eu vou fazer a extração da string que está na minha variável f, do texto que está na minha variável f. Com quantos caracteres? Eu não sei ainda, mas como que eu vou saber? Realizando a contagem de caracteres que tem na variável. Conto quantos caracteres tem na minha variável f e diminuo 5. Removendo os 5 últimos, fico com o meu filtro padrão. Quer ver? Vamos colocar aqui mais uma message box aqui. Então ele vai exibir a primeira vez com o end a mais e depois sem ele. Com o end a mais e agora sem o end, ó. Certinho, ó. Agora o meu filtro está padrão, ó. É só eu jogar isso aqui na condição depois do where, já vai estar, ó, no capricho. Ok? Remover isso daqui que não é necessidade. Já tenho aqui a minha condição pronta na minha variável, e o que falta eu fazer agora é aplicar no meu formulário a origem dos dados. Para isso eu uso a propriedade record source, e aqui dentro eu coloco um select. Ó, select, traga tudo da tabela cadastro de indivíduo. Quando você atente para um espaço, porque lá a construção do meu filtro inicia sem o espaço, ok? É disso aqui que eu estou falando, ó. Não tem um espacinho aqui antes. Então eu adiciono um espacinho aqui e agrego a ela o que tiver na variável f. Ok? E aplico ao meu formulário. Como é um formulário desvinculado, os campos não tem nada aqui na fonte de controle. Por isso eu preciso também, além de aplicar a origem dos dados no formulário, eu tenho que aplicar a cada campo o seu respectivo dado que será exibido. Para isso eu venho aqui, ó, depois de aplicar a origem dos dados, ó, txt nome do indivíduo control source vai ser igual ao que? Exatamente o nome que está trazendo na minha tabela, o nome que está trazendo na minha consulta. Como eu não mudei nome de campo nenhum, vai ser nome indivíduo simples, nome indivíduo. Por quê? Ele vai trazer exatamente como está na tabela, já que eu não mudei nada aqui na minha consulta. Só lembrando que ficou pequenininha aqui a consulta, porque é só para exemplo, mas você pode fazer conjunção de várias tabelas, tá? Várias, fica à vontade aqui. No finalzinho é só, depois da condição where, adicionar o valor da variável. Beleza, estou dizendo que a origem dos dados do meu formulário é esse select, mais o valor da variável f, e que eu quero que exiba no campo nome do txt, nome do indivíduo,
o valor do campo nome indivíduo. Vamos ver como é que vai estar aqui agora. FA, olha aí, já exibiu. O restante aqui, ó, tá os dados padrões, porque eu não vinculei campo algum a esses outros. Ok? Continuando. Tá. E aí aqui, ó, é só eu vincular cada campo, ó. me.txt cr txtrg ponto control source vai ser igual ao rg txtcpf control source ser igual cpf e assim por diante, ó, colocaria todos os outros campos, tá? Por que que eu estou usando formulário desvinculado? Se você vai usar uma pesquisa para 1.000, 2.000, 5.000 registros num formulário vinculado com uma rede boa é uma coisa, mas se você vai carregar 10.000 registros em um formulário e aplicar o filtro nesses 10.000 registros, demora muito. Então use desvinculado, porque aí só vai trazer para você, só vai trazer e carregar no formulário os dados realmente que o usuário pediu. Aqui, ó, apareceu direitinho, nome, RG e o CPF. Não vinculei a observação, continuou com dado padrão, valor padrão. O valor padrão eu defini aqui, ó, na valor padrão. Tá. O que mais que eu tenho? Bom, agora vamos aqui pro formulário que está completo aqui, para mostrar como que ficou. Olha aqui a minha função. Esse exemplo vai estar disponível, tá, no site maximoaccess.com para vocês estudarem. Aqui, ó, fiz o meu case 0, caso 1, caso 2, tá? Caso 3. Tem o caso 4 aqui ainda, são 5 opções. Caso 4 vai ser igual. Aqui eu removi os 5 caracteres extra, né? O código está todo comentado, que é para vocês entenderem. Apliquei ao formulário a origem dos dados, apliquei cada campo para exibir e coloquei uma mensagenzinha dizendo para o usuário que a pesquisa terminou. Caso ele não informe nenhum dado, ele alerta para ele avisando que é necessário. Vamos ver aqui como é que ficou. De início, ó, por que eu coloquei aquela condição de escape lá? Ó? O usuário pode muito bem apagar aqui acidentalmente. Aí, ó, ele já emite essa mensagem aqui, ó, opção não configurada. Por favor, selecione uma das opções a seguir. Move o foco para a caixa de combinação e já lista para o usuário as opções aqui. Ah, beleza, usuário. Eu quero a opção contém. Contém FA e que aqui na observação contenha 15. Vamos ver se tem alguma coisa. Rapaz, tem. Vamos ver agora que tem aqui no CPF, que além do FA no nome do indivíduo, na observação contém o número 15, no RG contém 52. A pesquisa terminou e não exibiu dado algum, porque nenhum valor corresponde a esse filtro aqui. Deixa eu ver o que mais que tem para me mostrar para vocês. Vamos descer o código aqui, linha por linha. Aqui é a minha função, encerra aqui, comando do botão fechar, besteira.
Botão localizar, chama a função e exibe o valor total. Ah tá, o botão remover filtro. Botão remover filtro. Vamos ver aqui o que faz. Pesquisei. Aí o botãozinho de remover filtro aqui, o que faz? Limpa tudo. Só não configurada. Limpa tudo. E exibe o formulário pronto para o usuário fazer a próxima pesquisa. Vamos ver o que tem no botão. O botão faz o seguinte, ele apenas remove a origem dos dados do formulário. Ele apenas desfaz tudo isso aqui que eu fiz no formulário. Ó. Record source, limpou. O TXT nome do indivíduo, Ctrl source, limpou. Limpou RG, CPF e observação. O que acontece se eu somente remover a origem dos dados do formulário e não limpar do campo? Vamos ver o que acontece. Muito bom. Vamos ver o que acontece. Olha aqui, que coisa mais feia. Por quê? O campo está vinculado. Esse campo aqui tinha um valor, mas no formulário não tinha nenhum campo com esse nome. Então, a origem dos dados do formulário não tinha nada, mas no campo TXT nome do indivíduo continuava associado a esse valor aqui. Como ele não achou no formulário, ele exibe aquele erro. Por isso a necessidade de fazer a limpeza. Muito bem. Muito bom, senhores. Acho que é isso. Tenho para apresentar para os senhores. Dê uma chegada lá no site maximusaccess.com. Lá você encontra tudo sobre Access. Valeu!